se você já está fazendo o que tem que ser feito, já está vestindo a camisa de dono e fazendo o que tem que ser feito para a sua empresa crescer. E assim eu começo a live de hoje, a live de número 4 aqui da Empreenda com a Lu. Sejam muito bem-vindos, boa noite. Vamos entrando, compartilhando a live. E hoje nós vamos falar sobre o básico que você precisa entender, que você precisa saber para começar a pensar em crescer a sua empresa, né? O que você precisa entender, quais os números você precisa dominar do seu negócio para a sua empresa começar a crescer, para você começar de fato a entender, né, como fazer a gestão do seu negócio com estratégia de crescimento. Vamos começar. Então, essa semana eu já fiz 3 lives, né? Essa é a número 4. Nas 3 primeiras eu abordei o básico ali que você precisa entender, que é separar a pessoa física da pessoa jurídica, que é entender e aceitar que você hoje você tem uma MEI, você já é um empresário, seja MEI, seja sociedade limitada, você já é um empresário, então você precisa levar a sério a gestão da sua empresa. Né? Então, ter uma mente de dono, vestir a camisa de dono e fazer o que precisa ser feito para o seu negócio crescer. Né? Então, separar a pessoa física da pessoa jurídica. Você não pode misturar as finanças da sua empresa. Tá? E saber fazer a gestão do seu prolabore, saber definir um bom prolabore para você não abusar do caixa da sua empresa, né? Você precisa definir o seu prolabore, você precisa se pagar, né, na data certinha, todo dia 5 ou todo dia 10, tirar ali, né, o pagamento do dono, tirar ali o seu prolabore. Então, para isso, você precisa definir corretamente o seu prolabore. Então, isso é o básico que você precisa fazer para você começar a pensar em estratégias de crescimento para a sua empresa. Tá? Sem essa base, né, e um pouco mais do que eu vou passar hoje, você não está fazendo gestão, você está só tocando. Vende, paga, vende, paga. Quando consegue pagar, né? Então você precisa, tem em tudo na vida, assim, tem o básico que você precisa entender para você poder tocar, né? Para você tem um filho, tem o básico ali que você precisa fazer para você crescer o seu filho ali com saúde, com educação e tal. A empresa é a mesma coisa, tá? Tem coisas que não tem como você deixar de pensar, você deixar de fazer, tá? Então, separação da pessoa física da pessoa jurídica, definir ali o seu prolabore, organizar exatamente a data onde você vai fazer o seu pagamento, assim como dos seus funcionários, tá? Precificação, que nós falamos também, saber precificar o seu produto, saber precificar o seu serviço. Porque quando você vai fazer a precificação do seu produto, você está definindo ali qual é a margem de contribuição dele para a sua empresa. Né? Toda empresa ela tem ali os seus custos fixos e os seus custos, as suas despesas variáveis. Né? Então você tem o custo de produção do seu produto ou do seu serviço. E você tem também as despesas variáveis, que vão ser de despesa com vendas, né? Quando você vai gastar ali por exemplo, a maquininha do cartão é uma despesa. Se você paga comissão, é uma despesa. Assim como você tem o custo fixo do negócio. Por exemplo, se você paga aluguel, se você paga luz, se você paga telefone, é uma despesa. É um custo fixo do seu negócio. E de onde sai esse custo fixo? Da margem de contribuição de cada produto que você vende ou serviço que você presta. Então já é mais uma coisinha que você tem que entender para você saber precificar o seu produto, né? Porque na hora que a gente vai falar de precificação, não tem como a gente só olhar quanto que o nosso coleguinha ali do lado está fazendo, está vendendo, e a gente colocar o mesmo preço. Porque se ele também não está fazendo nenhuma conta, ou se o custo dele é menor, às vezes ele não paga um aluguel, entendeu? Então a gente tem que levar tudo isso em consideração na hora de fazer a nossa precificação, tá? Então a gente tem que entender se o que a gente está cobrando está de acordo com o que a gente está pagando, pelo valor que a gente está comprando, né? A gente tem muito a mania de, comprei por 50, vou vender por 100, tô ganhando. Nem sempre.
Às vezes você só vai ganhar se você vender no volume, tá? Então a gente precisa fazer uma precificação estratégica, focando ali manter o seu negócio, tá? E quando a gente entende ali, a gente faz a separação da pessoa física da pessoa jurídica, a gente define o nosso prolabore, a gente faz uma precificação bem feita, a gente entende a margem de contribuição do nosso produto para a nossa empresa, a gente começa a entender o nosso ponto de equilíbrio. Tá? Então, o que é o nosso ponto de equilíbrio? Qual é o ponto de equilíbrio da nossa empresa? É a gente fazer a soma de tudo que a gente gasta, né? Tudo que a gente tem ali de custo fixo do seu negócio, você vai fazer uma conta com base na margem de contribuição do seu produto, quanto você precisa produzir por mês para você se manter no equilíbrio. Quando a gente fala ponto de equilíbrio, significa o quê? A minha empresa, esse mês, ela produziu o suficiente para se pagar, né? Para pagar os custos fixos dela, para pagar os funcionários, para pagar o seu prolabore de dono, né? E ficou no 0 a 0. Ou seja, ela não gerou lucro, mas ela se pagou. Então, ela se manteve no ponto de equilíbrio. Ok. Boa noite, João, Misael, Guedes, sejam muito bem-vindos. Entende? Atenção, na live número 2 eu falei sobre prolabore, na live número 3 eu falei sobre precificação. Tá? E vai acompanhando que todos os dias eu vou trazer um conteúdo a ver com gestão do seu negócio. Tá? Então, só para recapitular, hoje eu estou falando sobre o básico que você precisa entender para você tocar o seu negócio, tá? Então, voltando aqui no ponto de equilíbrio. Então, quando você entende o seu prolabore, quando você entende a margem de contribuição do seu produto, você consegue fazer a conta do ponto de equilíbrio que você precisa, né? Quanto você precisa produzir para atingir o ponto de equilíbrio da sua empresa. Ou seja, se pagar todas as contas e ficar no 0 a 0. A partir daquele número, a sua empresa está começando a lucrar naquele mês, tá? Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Então é isso. Então, assim, quando a gente começa a entender os números do nosso negócio, os números da nossa empresa, fica muito mais fácil. Vou citar como exemplo aqui, celular, né, Misael que vende iPhone. Por exemplo, ele tem o custo fixo da empresa dele. Então, vamos supor que hoje o prolabore dele, para ele se manter, custa 10 mil. Prolabore. Aí ele precisa entender se a empresa dele consegue pagar esse prolabore para ele. Né? A minha empresa consegue arcar com o meu prolabore de 10 mil? Senão ele vai ter que baixar ou agregar outras coisas na empresa dele para que ele consiga tirar esse prolabore. Tá? Então, vamos continuar no exemplo aqui do celular. Então, ele determinou que o prolabore dele é 10 mil. Aí, vamos supor que ele tem uma loja, que ele tem um escritório, onde ele vai ter um custo ali de locação de mais 4 mil, bota ali mais água, luz, telefone, material de limpeza que ele gasta ali, alimentação. Chegou em mais 10 mil. Então, 10 mil do prolabore dele, mais 10 mil do custo fixo do negócio dele, 20 mil. Tá? Então, isso é o custo que ele já conseguiu entender do negócio dele, da empresa dele, 20 mil. Ah, Luana, então qual o ponto de equilíbrio para ele no mês? Aí a gente vai pegar agora o produto. Vamos supor que todos os celulares que ele venda custam, vamos botar um valor baixo, custam 3 mil reais. Todo aparelho que ele vende custa 3 mil reais. Desse 3 mil, vamos supor que a margem de contribuição desse produto, vamos supor que ele paga 2.500 e vende por 3. Estou chutando os valores, tá? Então, dos 3 mil, 2.500 ele paga o fornecedor dele e 500 reais é a margem de contribuição daquele produto para a empresa dele. Então, 2.500 ele paga o fornecedor, 500 reais sobra para contribuir para o negócio dele. E a gente já levantou aqui que o prolabore dele mais os custos dele somam 20 mil. Qual a conta que a gente tem que fazer? Se de cada aparelho que ele vende,
sobra R$ 500, eu tenho que pegar 20 mil e dividir por R$ 500. Tá? Então, quantos aparelhos que ele precisa vender no mês para ficar no ponto de equilíbrio dele? 40? É isso, né? Então, ele vai vender 40 aparelhos para ele ficar no ponto de equilíbrio dele. Ou seja, no mês ele não lucrou. Mas vocês entendem que não lucrar não significa se pagar? Ele teve que vender 40 aparelhos, né? Que ele tirou de cada aparelho 2.500 a pagar o fornecedor, sobrou 500. 500 vezes 40 aparelhos, 20 mil, que é o custo do negócio dele. Tá? Então, ele precisou vender 40 aparelhos para ele pagar o custo fixo do negócio dele, que são os 20 mil. E vocês lembram que dentro do 20 mil já estamos considerando um prolabore de 10 mil? É que às vezes vocês acham que o prolabore sai do lucro. Lucro não tem nada a ver com prolabore. Então ele precisa trabalhar no mês para vender 40 aparelhos para ele poder ficar no ponto de equilíbrio, ficou no 0 a 0. Pagou o fornecedor, pagou o prolabore e pagou os custos fixos dele. A partir de 41 aparelhos que o negócio dele está lucrando no mês. Porque aí, além do custo que ele tem no mês, ele vai começar a fazer o valor que vai sobrar. Não estou nem considerando imposto, estou fazendo conta aqui de padeiro, tá? Então, a partir de 41 aparelhos que ele começar a vender, então ele vendeu 50 aparelhos. Opa, 10 a mais do que a gente colocou como meta para ficar no ponto de equilíbrio. Então, ali ele já está com 5 mil de lucro, além do prolabore. Ó, e lucro não é para você pegar e sair gastando não, tá? Até o lucro do seu negócio, a gente tem que pensar de forma estratégica. O que a gente faz com o lucro do nosso negócio? A gente separa uma parte para nossa reserva de emergência. Pelo amor de Deus, gente, tanto pessoa física como pessoa jurídica precisa ter uma reserva de emergência. Qualquer imprevisto que aconteça dentro do seu mês, você precisa ter da onde tirar, né? Então, quando a gente consegue entender o lucro que o negócio teve no mês, vocês têm que fazer uma separação. Parte vai para a reserva de emergência, parte vai para a caixinha onde você vai fazer a sua retirada de lucros, que não precisa ser mensal, pode ser trimestral, tá? Não, eu quero tirar mensal, ok, tá? Geralmente as empresas elas tiram semestral ou anual, vocês podem também tirar trimestral ou mensal, tá? Isso aí vocês vão fazer de acordo com a gestão de vocês, tá? Então, o lucro apurado no mês, vocês vão separar uma parte para reserva de emergência, uma parte para você poder reinvestir no negócio. Ah, tem que comprar um aparelho novo, tem ali aquela reserva para isso. Ah, um aparelho aqui, a cafeteira queimou, tem a reserva para aquilo. Ah, eu precisei pagar o rapaz lá do ar-condicionado que não estava na minha programação. Tem a reserva para isso. Então, o lucro vocês vão separar parte para uma reserva de emergência, parte para reinvestir no negócio e a outra parte vai ficar separadinha para sua retirada de lucros, tá? Então, o gestor, o dono da empresa, ele tanto tem o prolabore, isso se ele trabalha na empresa, que às vezes pode ter um sócio que apenas contribui, então ele vai fazer só parte ele vai receber só sobre lucros, tá? Agora, o dono da empresa que está ali diariamente trabalhando no operacional, está ali trabalhando na empresa, ele vai ter o prolabore e retirada de lucros se houver, tá? Então, deu para compreender o ponto de equilíbrio do negócio com esse exemplo que eu dei? E a partir do momento que a gente vai assimilando esses números, a gente consegue avançar um pouquinho. Ah, Luana, eu tenho que entender sobre ciclo financeiro. Gente, para quem está entrando, eu estou falando sobre o básico que o empreendedor precisa saber para começar a pensar em crescer o seu negócio, tá? Seja serviço, seja produto, tá bom? É o básico que qualquer negócio precisa. Quando a gente consegue assimilar o básico, tanto se você presta serviço, ou se você tem uma empresa maior, se você fabrica, ou se você compra e revende, é o mesmo raciocínio, tá? Então, aí a gente entendeu o nosso ponto de equilíbrio, a gente vai também fazer gestão do ciclo financeiro da empresa. O que é um ciclo financeiro da empresa?
A gente começa a comprar, né? A gente vai ali comprando e os fornecedores pré-estabelecem os vencimentos. Se a gente compra no cartão, né? Eles vão colocando ali todos os vencimentos. Quando vê, você tem conta vencendo todo dia. Mas com o seu contas a receber, às vezes está descasado. Que você tem os clientes ali que vão comprando com você, mas você paga um monte de conta no dia 10, mas só tem para receber no dia 15, no dia 20. O que isso significa? Que o seu ciclo financeiro está descasado. Então, se você já tem ali contato com os seus fornecedores, o que você vai fazer? Olha, eu preciso colocar todas as minhas contas, eu sempre programo para a semana do dia 20. Porque eu sempre tenho meus clientes ali para receber no início do mês. Então, coloca para mim dia 20, que dia 20 é certo de eu ter o valor para eu poder te pagar, tá? Então, dentro da empresa, a gente tem que procurar sempre o quê? Receber primeiro e depois pagar. Isso é um ciclo financeiro, uma gestão de ciclo financeiro. Às vezes eu tenho um cliente que eu posso estar ali fazendo negociando com ele para ele antecipar um valor para mim. Olha, vamos supor que o vencimento dele é final do mês, ó, se você me pagar até dia 10, eu te dou um desconto. Porque às vezes o cliente está com dinheiro parado, e se ele souber que ele pode antecipar para você e vai ter um desconto, é óbvio que ele vai fazer. Tá? Então também a gente tem que estar sempre olhando o nosso ciclo financeiro. Tá? Então procurar sempre o quê? Receber primeiro para depois pagar. Ah, Luana, mas o meu negócio não dá, eu preciso comprar e eu compro à vista para poder pegar um preço bom, né? Para depois eu pagar. Então você tem que ter capital de giro. Tá vendo como que as coisas vão se encaixando? E de onde eu posso tirar o meu capital de giro? Da minha reserva de emergência que eu tenho ali para investir no meu negócio. A sua própria empresa, se você organizar, ela mesma vai te ajudando ali no ciclo financeiro do seu negócio. Então, eu tiro aqui para comprar à vista, né? Então, mês bom, eu já consegui fazer ali uma reserva para reinvestir no meu negócio. E eu vou usar essa reserva, às vezes, para comprar algo à vista, vender e depois eu vou colocando novamente ali. Então, gente, hoje em dia tem muitas contas digitais que vocês não pagam tarifa. Então, abre no Nubank, abre no Inter, vai abrindo ali contas que vocês não pagam tarifas e vai fazendo a gestão do dinheiro. Ó, todo o dinheiro que for para essa conta aqui é para reserva de emergência da empresa, não mistura a sua com a da empresa, tá? Ah, outra conta ali do outro banco, eu uso aquele recurso ali, é o meu capital de giro. Ou é para eu reinvestir no meu negócio, ou é para me socorrer, tá? E a terceira conta lá é para eu guardar para fazer a retirada depois da distribuição de lucros, tá? Então, geralmente o Prolabore, a gente coloca o básico que você precisa para manter o seu mês, porque sobre o Prolabore você paga impostos. E o que vem extra, a gente bota na retirada de lucros, porque você não paga imposto sobre a retirada de lucros, tá? Depois o contador pode passar isso melhor para vocês. Mas você não paga INSS sobre retirada de lucros, você coloca no seu Prolabore e você vai pagar, tá? Então, são detalhezinhos que eu sempre falo. Quando você começa a entender os seus números, você consegue fazer uma melhor gestão do seu negócio. E são coisas simples, que às vezes vai... Igual eu falei aqui, ciclo financeiro. Ai, meu Deus, morri. Como é que eu vou fazer ciclo financeiro? Ciclo financeiro nada mais é do que você organizar as entradas e saídas do seu caixa de forma que o dinheiro entre primeiro e os pagamentos saiam depois. Aí falando um pouquinho já de ciclo financeiro, você que trabalha tem contas a receber, você que de repente trabalha e dá um prazo ali para o seu cliente, na data estabelecida, tem que mandar um oi para o seu cliente. Na data estabelecida, tem que mandar um oi ali para o seu cliente, né? Ficar esperando, né? Ah, ele esqueceu, eu tô com vergonha de cobrar. Vergonha tem que ter a pessoa que não paga, tá? Se você vendeu, se você facilitou para aquela pessoa, deu uns dias para ela pagar, no dia certinho, oi fulano, posso te mandar meu Pix aqui? Tá? Então não tem que ter vergonha de cobrar, não. Eu falo que quem tem que ter vergonha é quem não tá pagando. Ele que tem que mandar a mensagem no dia certinho, fulano, ó, aconteceu um imprevisto aqui, mas ó, semana que vem eu vou acertar com você. Tá? Então, se você abriu exceção, né, tá deixando de receber um valor agora
para dar um prazo para aquele cliente, então você tem que, no dia certinho, oi fulano, posso te mandar aqui o boleto ou meu Pix? A pessoa vai fazer o Pix para você. Às vezes você não cobra, a pessoa também esquece. Aí você fica com uma inadimplência alta, tá? Então não é vergonha cobrar, tá? Você tá trabalhando, você pode cobrar. Isso é normal, tá? É fazer gestão do seu contas a receber, tá bom? Aí quando a gente estiver aprofundando um pouco mais, a gente começa a entender um pouquinho de fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É você organizar suas contas de forma a entender exatamente o que você tem para receber no dia, tá? Então, o fluxo de caixa a gente sempre organiza assim, ó, coloca a data, tudo que você tem para receber naquela data e tudo que você tem para pagar. Sempre assim, a data, o saldo, então você vai colocar a data, pega uma planilha ou um papel, data do dia, quanto que você iniciou de saldo naquele dia, quanto você tem para receber, quanto você tem para pagar. Dia seguinte, puxa o saldo que você ficou no dia anterior, mais o que você tem para receber naquele dia, menos o que você tem para pagar. Quando você começa a desenhar um fluxo de caixa, tem empresa que trabalha com fluxo de caixa de 5 anos para frente. Por quê? Você começa a entender o seguinte, ó, já estou prevendo aqui que no mês de maio eu vou ter um descasamento aqui de caixa, estou no vermelho. Então você já tem que começar a pensar formas de vender, de se antecipar, fazer uma promoção, fazer formas de entrar dinheiro para já cobrir aquele furo que você tem lá na frente. Então, o fluxo de caixa, ele nada mais é do que isso. É você fazer uma gestão de tudo que você tem para receber, tudo que você tem para pagar, tudo que você tem de saldo. Aí você vai organizando ali, que aí você vai tendo um norte do que você tem para o próximo mês. Porque você concorda? Às vezes você já está prevendo ali que daqui 2 semanas seu caixa já está no vermelho. Aí você tem um monte de mercadoria que talvez você possa fazer uma promoção. Para você já fazer dinheiro rápido, porque mercadoria tem que girar, gente. Não é bonito ter estoque lotado lá e o caixa no vermelho, não. Mercadoria tem que girar. Fazer uma precificação correta, porque também não é trocar 6 por meia dúzia. Fazer uma boa precificação e fazer a mercadoria girar, tá? Então, o fluxo de caixa, ele é para isso. Para ele já te dar previsibilidade, você já começar a se antecipar. Ó, semana que vem eu vou precisar usar o meu capital de giro, então não vou mexer nesse dinheiro não, que eu já sei que eu vou precisar lá na frente. Será que eu posso ligar para os meus clientes e oferecer um desconto se eles anteciparem? Ou ainda melhor do que dar desconto é acrescentar um outro serviço. Será que se eu fizer um combo, né? Ou, vem cá, se você antecipar, você vai ganhar um determinado serviço que eu presto aqui, ou eu vou montar kit. As lojas fazem muito o quê? Pega aquele produto que mais vende e monta um kit com aquele produto de menor giro. E bota um preço que a pessoa vai falar assim, pô, vou dar R$10 a mais e vou estar levando aquele produto também. Às vezes a pessoa nem precisa daquele produto, mas só pela diferença de preço estar tão pequena, ela compra. Então, vou fazer bolo. Por que eu não posso acrescentar ali um combo do bolo com docinho? Isso tudo a gente tem que entender a nossa precificação para ver se encaixa, tá? Então, vou sempre voltar aqui. A gente vai ter que sempre ir olhando todos os pontos para a gente não tomar decisões precipitadas. E ao invés de a gente melhorar o caixa, a gente piorar. Tá? Então, o que eu sempre falo, quando você começa a entender os números do seu negócio, fica muito mais claro, fica leve você tomar uma decisão. Você fala, é isso aqui que eu tinha que pensar? Peraí. Aí você começa a pensar de forma racional. Concordam? Você tem ali, 2 mais 2, 4. Não tem o que tomar de decisão. Ou é para cá ou é para lá. O número ele vai te norteando. Então é muito gostoso quando você começa a entender o seu negócio, a olhar e falar, gente, não tinha olhado por aqui, olha como é fácil tomar essa decisão. Aí você começa a semana, começa a vender, você acha que você está abafando lá e não tá faltando venda. Ou você acha que você tá mal pra caramba, às vezes eu pego clientes que estão ali frustrados, achando que o negócio não está dando certo, meu negócio não é bom, vou mudar de ramo.
Aí quando eu vou pegando ali as informações com eles, aí quando eu mostro que o seu negócio é produtivo. Só tem que se esforçar um pouquinho mais. Ao invés de vender 10 na semana, a gente precisa vender 15. Será que você consegue vender 15 na sua semana? Não, é fácil, é só fazer um esforço a mais. Entendeu? Então é isso que eu tento trazer para vocês, a leveza. Às vezes a gente se assusta, não se assustem. É só pegar para entender, coloca numa folha, coloca numa planilha, começa. Peraí, deixa eu entender minha precificação. Primeira coisa, separar a pessoa física da pessoa jurídica. Não pode misturar dinheiro, sabe por quê? Senão você não consegue crescer a sua empresa. Porque se você está com dinheiro misturado, tudo que entra você tira. Você mesmo saqueia a sua empresa. É duro falar isso, mas é verdade. Tem muito empreendedor que quebra porque ele mesmo saqueia a empresa dele sem perceber. Ele acha que ele não está... minha empresa não consigo tirar nada. Mas vai ver, todo dinheiro que entra, ele gasta. Nem ele sabe com o que ele está gastando. Então, às vezes, vocês estão com um negócio promissor nas mãos, mas vocês mesmos estão se sabotando. Tá? Então, deixa eu ver se eu faltou alguma coisa aqui. Então, depois, entendeu ali o fluxo de caixa? O que você vai fazer? Meta e estratégia. Para toda meta, tem que ter uma estratégia. Não adianta você colocar uma meta, beleza, estou com a meta. Tá, mas o que eu vou fazer para atingir aquela meta? Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma meta de... Vamos botar a meta da macro para micro. Então, eu tenho uma meta lá para o meu ano de 2025. Ok. Quebra ela por mês. Então, você já chegou na sua meta do mês. Na do mês, quebra por semana. Na da semana, quebra por dia. Então, para toda a estratégia, tem que ter para toda meta, tem que ter uma estratégia. Eu tenho que aumentar o meu número de vendas. Tá, eu tenho estoque para isso? Eu consigo produzir? Não. Então, para eu aumentar minha meta, eu vou ter que buscar alguém para me ajudar, porque eu vou ter que produzir mais. Se eu vou buscar alguém para me ajudar, eu vou ter que pagar essa pessoa. Será que a minha precificação aguenta? Será que eu vou ter que aumentar um pouquinho aqui o meu produto para eu dar conta? Ou será que para eu ficar no meu ponto de equilíbrio é coisa de eu mexer, sei lá, dependendo do produto, se mexer R$30 no preço dele, não vai fazer diferença. O cliente vai continuar pagando. Porque além do preço do produto, tem o valor que você entrega. Né? Então, às vezes, um valor que você vai somar um pouquinho ali, vai aumentar o seu produto, às vezes você cobra 120 por um produto, eu vou cobrar por 150, tem certeza que dependendo do valor que você entrega para o seu cliente, ele não vai deixar de fazer com você por causa dessa diferença. E às vezes é essa diferença que você vai aumentar que vai salvar o seu caixa, que vai salvar o seu negócio. Entendeu? Então, para cada meta, uma estratégia, tá? Colocou aquela meta do mês, o que eu preciso para atingir aquela meta? Se você é um prestador de serviço, não, eu consigo eu estou atendendo 10 por mês, agora não, minha meta agora é atender 15. Ok, dá para encaixar mais 5 atendimentos na sua semana? Se dá, ok, vamos buscar. Pega, liga para os seus clientes, pede indicação, vamos para cima. Agora, se não dá para você mexer em atender mais clientes, o jeito vai ser aumentar. E às vezes você está com o cliente há tanto tempo que já está na hora de aumentar e você não toca naquele assunto, você esquece, não, tadinho. Então, assim, dependendo do valor que você entrega para o cliente, é só sentar para ele, aí como que a gente faz para aumentar um preço de um serviço? Fulano, senta aqui. Lembra quando a gente começou? Você estava assim. Lembra qual era a nossa estratégia? Era fazer você crescer, né? Era fazer você crescer 20%. Olha só que legal, com o nosso trabalho você cresceu 50%. Em 2025 a gente vai crescer ainda mais. Então, com base no resultado que eu trouxe para você, eu estou aumentando aqui o preço do serviço, mas a qualidade vai ficar ainda melhor, vou me dedicar cada vez mais para a gente poder atingir mais e mais resultados. Ou seja, a gente sempre, para aumentar um serviço, o preço de um serviço ou o preço de um produto, a gente tem que entender se o que a gente está entregando de resultado para o cliente dá embasamento para você aumentar o preço, tá? E foi bom tocar nessa palavra. Tudo nos negócios se baseia em resultado, em experiência do cliente.
Então, tudo que você pode acrescentar de valor no seu atendimento, faz um embrulho bonito, dá um brinde se for possível, né? Se você presta um serviço, começa ali com uma palavra, abençoa essa pessoa, pede pela prosperidade, igual eu sempre falo, gente, eu peço muita prosperidade para os meus clientes, né? Porque Deus tem que prosperar cada um deles e assim vai prosperando as nossas vidas, tá? Então, vou recapitular aqui. Sim, isso também serve para quem vende salgados. Você tem que entender a sua precificação, você tem que entender o serviço que você está entregando, você tem que entender se você pode agregar algum serviço para além do salgado. Ah, se você comprar o salgado e montar um kitzinho, sabe? Às vezes salgado com refrigerante. É o que eu falo, o básico de um negócio tanto serve para uma empresa pequena como para empresa grande. O que muda só é os termos. Que às vezes a gente vai conversar com um empresário que já está com uma empresa maior, ele já vai falar comigo no nível de ciclo financeiro, de fluxo de caixa e outras palavras mais difíceis que já está no dia a dia dele. Com o empresário que está começando, eu vou usar a mesma coisa, porém eu vou falar de forma mais simples. Entendeu? Vamos entender que quando você tem para receber, quando você tem para pagar, é ciclo financeiro. Vamos entender aqui qual a previsão de quanto você tem a pagar na próxima semana, é o fluxo de caixa. Vamos entender o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É quando você precisa vender para ficar no 0 a 0 no mês, ou seja, não ficar no prejuízo. Tá? Então, assim, é a mesma estratégia. O básico, bem feito, tanto serve para uma empresa pequena quanto para uma empresa grande, tá? E lembrando, o que você precisa entregar para o seu cliente é resultado, é experiência. Tá? Usando o exemplo do Misael, do celular. O Misael, quando ele vai entregar um aparelho, ele gosta de trazer uma experiência para o cliente. Ele faz um embrulho muito bem feito, ele faz questão de filmar, ele faz questão, às vezes, dependendo se for um presente, de surpreender o cliente. Aquilo vai para a memória do cliente. Então, você vende salgado, você não pode fazer um embrulho bonito? Manda um bilhetinho. Dependendo do seu preço, coloca ali um mimozinho a mais para o cliente. São pequenos gestos que fazem a diferença. Pequenos gestos que vai fazer o seu negócio ser diferenciado. E quando o nosso negócio é diferenciado, o cliente, às vezes vai vir um outro vizinho lá vendendo o mesmo salgadinho, mas o cliente vai falar assim, ah, não, mas eu não troco não. Porque eu gosto tanto daquela pessoa. Nossa, ela me trata tão bem. No dia do meu aniversário ela lembra, ela me manda uma mensagem. Ela me manda um kitzinho ali com 4 salgadinhos no dia do meu aniversário. Olha que legal. Então, é isso que eu falo. Agora, dá para fazer isso se você não sabe se a sua precificação está correta? Não dá. Porque às vezes você vai colocar um mimozinho ali e você já está tendo prejuízo. Aí você está piorando o caixa da sua empresa. Então, é isso que eu falo. Quando a gente começa a entender os números do nosso negócio, a gente começa a ter mais clareza. E com a clareza, a gente consegue estabelecer meta e criar estratégias de crescimento. Tá? Então, eu vou recapitular o básico que vocês precisam entender para começar a crescer o seu negócio. Separar. Primeira coisa, pessoa física, pessoa jurídica, separa. Não pode, tá? Você precisa ter o seu prolabore, que é o seu salário de dono. Então, separou pessoa física e pessoa jurídica, vamos estabelecer seu prolabore. Depois, vamos conferir a sua precificação. Aí você vai precisar entender quais são os custos para produzir o seu produto ou para entregar o seu serviço e quais são os custos fixos do seu negócio. O que é custo fixo, gente? Custo fixo é tudo que, independente de você vender ou não, tem que pagar. Aluguel, você vendeu ou não, tem que pagar, não tem? É um custo fixo. Então, você pensa assim, tudo que independente de eu vender, por exemplo, tem coisa que você só vai pagar se você vender. Ou seja, você só vai comprar determinada quantidade de produtos se você estiver vendendo, tá? Então, é variável. O fixo é aquilo que, independente, faça chuva, faça sol, você vai ter que pagar. Tá? Então, você entende a sua precificação, você tem que entender a margem de contribuição,
para poder ver quanto vai agregar na sua margem de contribuição, nos seus custos fixos. Tem que entender o ciclo financeiro, que é o quê? Tentar ao máximo receber antes de pagar. Então, tudo que você tem a receber tem que vir antes da data que você tem que pagar os seus fornecedores. E olha, tem muita gente que é só questão de fazer uma ligação para o fornecedor, consegue mudar a data de pagamento. Tem gente que fica enforcada tendo que pagar um monte de conta dia 10 e às vezes faz só uma ligação. Eu falo assim, tenta. Aí liga para o fornecedor, poxa, será que eu posso mudar o meu vencimento para tudo dia 15, dia 20? Tava morrendo de medo de ligar. Aí ligou, gente, o fornecedor quer receber e ele quer vender. Então se você se enrolou, ou se você precisa trocar um vencimento, é só ligar para ele. Às vezes você vai ficar até mais próximo dele de você estar falando a verdade. Olha, fornecedor, essa semana agarrou aqui, não consegui te pagar não, mas semana que vem, ó. Mas também chega na outra semana e faça o que puder e paga. Porque a sua palavra vai ser sempre bem vista. Tá? A gente vai começar a entender qual é o lucro operacional do nosso negócio. A gente vai começar a desenhar fluxo de caixa. Tá? Isso tudo eu falei durante a live. E com base nesse entendimento dos números, você começa a ter o quê? Meta e estratégia. Lembra? Para toda meta tem que ter uma estratégia. Não existe. Ah, coloquei a meta, tá? Mas o que você estabeleceu para você atingir a meta? Ah, não sei. Então não valeu nada ter meta. Metas foram feitas para serem atingidas, né? Então estabeleceu uma meta, já cria 3 estratégias. Ó, vou precisar fazer 3 movimentos aqui para eu atingir aquela meta. Ok. E outra coisa muito importante, se você tem equipe, a sua equipe tem que estar ciente da sua meta. Compartilha com a sua equipe. Chame a sua equipe para conversar. Gente, olha só, entendi meus números aqui. Nas minhas consultorias eu falo isso, ó. Entendemos os números? Agora reúna com a sua equipe, coloque para ela qual é a meta da empresa e o que você está esperando de cada um para que aquela meta seja atingida. Porque às vezes o dono da empresa senta para falar, ai, meu funcionário não é bom, mas ele não colocou para aquele funcionário o que ele está esperando dele. Tem funcionário que é mais proativo, que você vai falar com ele, já fala, não, vamos para cima, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas tem outros que não, se você não desenhar para ele o que ele tem que fazer, ele não vai fazer. E ele ainda vai achar que ele está certo. E de alguma forma ele tá, né? Que ele não entendeu. Tá? Você que entrou depois, assista a live desde o início, que eu falei bem, coloquei o básico ali que você precisa entender. E não é porque é básico que não é importante, tá? Você precisa entender. Se você não entender esses pontos que eu coloquei na live de hoje, não adianta pensar em crescimento. Se esse arroz com feijão não estiver bem feito, não adianta pensar em crescimento. Então, primeiro organiza a casa para você começar a pensar em crescimento. Na próxima semana, eu quero trazer assuntos mais relacionados à cultura, gestão de pessoas, gestão de processos e liderança. Tá? E a liderança não é só para o dono da empresa. Às vezes é para você que é funcionário, que quer subir de cargo. Então, quando você aprende a liderar, mesmo não sendo gerente, você pode ser o líder. Você vai começar a subir dentro da empresa onde você está trabalhando. Tá? E eu trago sempre esses assuntos vinculados à gestão do negócio. Tá? Então, todo o conteúdo que eu trago, se vocês observarem, é com foco nos resultados da empresa. E sempre com base em números. Não se assustem com números. Os números, eles são seus aliados. Ele é um aliado seu. Quando você começa a entender, cara, fica tudo mais claro. Faz assim, puf, fala, gente, eu não sabia. Aí é como se você colocasse um caminho escuro ali na sua frente, você coloca uma lanterna, fica mais claro. Você sabe para onde você está indo. Tá? Gostaram da live de hoje? Fez sentido? Me manda mensagem com assuntos que vocês têm dificuldade no negócio de vocês ou na empresa onde vocês trabalham. Que aí vem me ajudando com os conteúdos para eu ir trazendo aqui para as nossas lives.
tá bom? Ó, se você ainda não me segue aqui, @empreenda com a Lu. Compartilhe a live com aquele amigo empresário, empreendedor que vocês vejam assim, que precisa de ajuda, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a semana de vocês. A semana ainda não acabou, corram atrás de baterem as metas, tá? Então façam um excelente final de semana, tá? Que Deus abençoe o negócio de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima live.